gente recebeu algumas perguntas aqui, pastor. As perguntas, coloquei em ordem aqui mais ou menos de recebimento, só para facilitar. Vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: qual é a linha tênue que separa ou difere o livre-arbítrio da liberdade do jovem? Sabemos que não temos o livre-arbítrio em si, né? Mas o que fazemos de bom, o que glorifica a Deus, não vem de nós, mas é fruto do Espírito Santo. Qual seria essa linha tênue do que podemos ou não fazer, da vontade de Deus, em relação a nós jovens? Olha, eu acho que não tem linha tênue. Linha tênue é relativizar algumas coisas. Você tem aquilo que convém e é correto fazer, e tem aquilo que não convém fazer. É lógico que em alguns casos você precisa analisar com cuidado, mas você precisa sempre colocar à luz da palavra de Deus as atitudes e as decisões que você precisa tomar e ver se são atitudes razoáveis e condizentes com a nossa identidade como crente e como parte do povo de Deus. Então, eu não sei o que a pessoa quis dizer com algo tênue, uma linha tênue, mas existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós temos um conhecimento razoável daquilo que deve e pode ser feito e daquilo que não convém a nós fazermos. Então, você tem que ser muito assertivo e ter uma base muito bem firmada na palavra de Deus, para você ter esse discernimento mais, vamos dizer assim, mais refinado na decisão daquilo que realmente pode ou não ser feito, aquilo que é bom ou não é ser feito. Vamos para a próxima pergunta, então. O senhor, como um pastor que tem, assim, questão do campo jovem muito amplo, né? Em uma sociedade tão conectada, ansiosa e que não tem paciência para ouvir, como pregar o evangelho? Quais os melhores métodos? Então, assim, a gente precisa pregar o evangelho de forma fiel à palavra de Deus, mas também de uma forma contextualizada. Ou seja, de uma forma que as pessoas no tempo de hoje possam entender. Porque a grande dificuldade é que muitas vezes nós pregamos o evangelho com uma linguagem que as pessoas de hoje não conseguem entender. Então nós precisamos ser criativos nisso. Nós precisamos, para isso, conhecer o mundo dentro do qual nós estamos. Conhecer qual que são as questões que o mundo levanta. Porque não adianta nós vivermos isolados na nossa bolha crente, achando que a nossa forma de falar vai chegar ao ouvido das pessoas que sequer conhecem o que é isso. Nós precisamos conhecer esse mundo, nós precisamos saber o que as pessoas estão pensando, quais são os temas quentes que estão sendo discutidos, porque nós temos as respostas, e as respostas são respostas que nós temos na palavra de Deus. Mas às vezes nós estamos respondendo a perguntas que ninguém está fazendo. E esse é o grande problema. As respostas que nós damos a perguntas que ninguém está fazendo fazem sentido apenas para nós que fazemos as respostas. Não para quem faz as perguntas, porque ninguém faz essas perguntas. Então, para pregar o evangelho de forma efetiva no mundo de hoje, nós precisamos saber o que as pessoas pensam e daquelas coisas que elas têm dúvida e quais são as grandes questões que não são muito diferentes em termos de essência daquilo que é ou são as grandes questões da história da humanidade, mas que têm linguagens próprias do nosso mundo e do nosso tempo. Então, ser assertivo no conhecimento disso faz com que a pregação do evangelho, que em si já é o poder de Deus, possa ser mais direta ao ponto. Então, imagine, você tem uma metralhadora, que finge que a metralhadora é a pregação da palavra de Deus, e você tem um mosquito no meio da parede. Se você ficar dando volta e ficar metralhando tudo quanto é lugar, você vai acertar tudo menos aquele mosquito. Então, às vezes, a gente precisa ter foco e atenção para que a nossa comunicação do evangelho não seja esse negócio de atirar para tudo quanto é canto de lugar. A pregação tem que ser
fiel às Escrituras e também assertiva quanto aos seus propósitos. Ok. Nesse sentido aí, o senhor tem um exemplo que temos feito de perguntas, olhado de maneira errada para esses contextos, para citar do que o senhor falou aí agora? Ou... Exemplos. Por exemplo, né, nós temos as grandes questões relacionadas com aquilo que é muito latente hoje, que é a questão de ideologia de gênero. A nossa resposta em termos de respostas do Evangelho em relação à ideologia de gênero é muito manjada. É muito no sentido combativo e muito no sentido de, isso é pecado e isso vai levar você para o inferno. É lógico, não deixa de estar certo. Está certo. Mas as questões, elas são muito complexas neste mundo. Então, nós não sabemos como dialogar com essas pessoas, como propor, né, uma saída e fundamentos do nosso proceder baseados no Evangelho, sem que isso não passe por algum tipo de discussão até em nível pessoal. Ou a gente é muito retraído, porque a gente não quer nem tocar nesse tema, porque isso pode ser alguma coisa que é cutucar onça com vara curta, ou a gente vai muito em cima do bote, mas de forma errada, não gerando aquilo que o Evangelho gera, que é exortação, arrependimento, mas gerando muitas vezes um estereótipo de crente que fica muito fácil para as pessoas baterem em cima. E é uma questão muito complexa, né? Questões relacionadas a nossos problemas sociais, corrupção, a nossas questões políticas, econômicas, tudo isso são coisas que nós precisamos pensar com muito mais profundidade para darmos respostas mais assertivas. O negócio é ser mais assertivo, entendeu? Para que a gente não fique com a imagem de sermos um grupo muito combativo e que não exerce aquilo que é a nossa maior virtude, que é o amor. Não que o amor encoberta o pecado, mas o amor é expresso até na sua forma de pregar o Evangelho, na forma de olhar o outro com misericórdia, de a igreja ser realmente uma agência de salvação que propõe soluções físicas e factíveis para diferentes problemas da nossa sociedade. O grande problema é que a gente tem um discurso muito bom, mas a gente é aquele negócio, sabe? Você aponta o problema, mas você não sabe dar a solução. Ok, você fala que o outro está em pecado por ser homossexual. E aí? O que você faz para dar um passo adiante disso? Para atingir as pessoas que você acha que é pecador. Ok, o que você faz então? Quais são as atitudes reais em direção a essas pessoas para pregar o Evangelho que você faz? Como nós vivemos numa sociedade muito imediatista, pautada nas agendas de mídia social, a gente dá respostas muito fáceis, que ficam só no discurso e que tem pouca reverberação em termos de ação. E aí é um terreno meio perigoso que a gente pode embarcar. O senhor diria para as pessoas que estão tão ansiosas por casar, ter alguém, que ficam, por exemplo, pulando de galho em galho, ou seja, trocando de alvo toda hora, prioriza esse objetivo e esquece também a Deus, principalmente a Deus, né? Quem fica pulando de galho em galho é porque já esqueceu de Deus há muito tempo, né? Então, assim, tem certas atitudes que não são atitudes de cristãos de verdade. Então, tem que ter serenidade, mas também não pode ser negligente. Então, você tem que ser fiel ao Senhor e procurar pessoas que compartilhem da mesma fidelidade. Não adianta fazer na pressa ou, né, fazer de qualquer jeito. Eu tenho a seguinte tese: é melhor você ser um solteiro fiel do que você
cair nesses perigos de você fazer o que você não deve, né? Pular de galho em galho, o exemplo que você deu, né? Tomem cuidado. Isso não é muito legal, não. A quarta pergunta é a seguinte: onde fica o senso de responsabilidade entre arriscar e ser prudente? Arriscar e ser prudente? Então, a prudência está em você arriscar naquilo que é certo. Não arriscar em qualquer coisa. Quando eu falo para vocês tomarem risco, não é para vocês tomarem um risco em coisas que vocês sabem que vocês podem se afundar. É tomar risco no sentido de ousadia. De você dar passos bem dados, mas passos valentes, corajosos. Não retrair-se. Não ser, vamos dizer assim, tímido. Não em termos de personalidade, mas em termos de decisão. Porque o bom senso e o próprio Espírito Santo que está dentro de nós nos faz escolher pela direção certa. Então, o bom senso está em escolher na direção certa. O tamanho do passo que eu vou dar, aí está relacionado à minha ousadia. Eu não diria nem risco, mas eu diria em passos ousados. É lógico, às vezes a gente dá um passo maior do que a nossa perna. Mas até isso é um motivo pedagógico. Que na juventude, de certa forma, você tem espaço para voltar de passos mal dados e recomeçar a vida. Então essa é a parte melhor da juventude. Você pode reavaliar e dar tempo de começar de novo. Então, por causa disso, você tem até um espaço maior de ser mais ousado, mas sempre dando passos em direções certas, não passos dados de qualquer forma. Sobre esse tema ainda, o senhor falou na primeira palestra sobre a questão de decisão, né? A gente realmente decidir as coisas. Como que a gente pode olhar à luz nessas perguntas aí das Escrituras? Como a gente tomar uma decisão de maneira assim? Será que Deus tem esse plano para mim? Será que eu não estou saindo da minha cachola, alguma coisa do tipo? Gente, existem muitas poucas coisas. Vamos refazer a pergunta. A Bíblia nos dá direcionamentos básicos, mas nem sempre Deus vai dizer vá para cá ou vá para lá. Por exemplo, você tem duas irmãs crentes para você decidir por uma para casar. Qual que é que você vai escolher? Se são duas irmãs crentes, qualquer uma das duas, qualquer escolha, Deus vai abençoar. Né? Eu vou ser advogado ou vou ser médico? Gente, Deus deu cérebro para a gente fazer a melhor escolha. Né? Contanto que seja com a motivação certa, Deus vai abençoar um contra o outro, tanto um quanto o outro, se você for fiel ao Senhor. Né? Então nós precisamos, às vezes, não ficar tão encanados com é isso ou aquilo, mas é nós estarmos com o nosso coração preparado para ter o discernimento adequado para decisões certas. Quase nunca nós vamos ter certeza de que aquilo que nós estamos escolhendo vai dar certo no futuro. Nós não conhecemos o futuro a Deus pertence. Mas se nós fazemos a decisão minimamente ancorados naquilo que é certo e aquilo que é razoável, aquela decisão é uma decisão que eu estou lá com Deus. E se não for o propósito de Deus lá na frente, eu vou enxergar isso, eu volto e vou por outro caminho. Então, como eu falei, a juventude dá esse tempo para você corrigir certas rotas. Mas não pensem que Deus vai aparecer no sonho e vai mandar você fazer e vai mandar você escolher todas as decisões que você tem para fazer na vida. Por isso que é importante você se fortalecer do conhecimento de Deus, porque a sabedoria consiste nisso. A sabedoria é você enxergar para além. E a sabedoria é algo que vem com esse contato e com essa intimidade com o Senhor.
Então é isso que nós precisamos investir. Lógico, tem opções que são certas e erradas, tem opções que são realmente erradas e nós não podemos escolher. Mas tem várias outras que não estão nesse campo de certo e errado. São opções que eu posso escolher. Agora, você precisa ter a sabedoria necessária para fazer a melhor escolha para você. Agora, a quinta pergunta, né? Qual a relação da prioridade na vida comum e a prioridade no reino de Deus? A prioridade é o reino de Deus, né? Jesus ensina lá em Mateus 6,33, buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A grande questão é que a gente separa coisas que não pode separar. A gente separa a vida com Deus e vida no mundo. Toda a nossa vida é vida com Deus. A vida no trabalho é vida com Deus. A vida no trabalho é a extensão da minha vida espiritual. A vida no trabalho é também a vida no reino de Deus. Então não tem vida no reino de Deus e vida profissional, assim, como se houvesse uma separação. Se eu dou prioridade ao reino de Deus, os valores do reino de Deus, elas são naturalmente colocadas também como valores dentro da minha vida profissional, emocional, amorosa, financeira, qualquer área. Tudo é espiritual. Tudo é vida com Deus. Então, você colocar em prioridade o reino de Deus não quer dizer que você dá prioridade às atividades da igreja. Quer dizer que você dá prioridade em Deus e no domínio de Deus sobre todas as coisas, e que você reconhece que Deus é Senhor, inclusive, daquilo que você faz, daquilo que você ganha, daquilo que você administra. E por isso, você vai viver da mesma maneira que você vive na igreja, fiel lá fora da igreja, na sua profissão, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Então, quando Jesus diz que nós temos que dar prioridade ao reino de Deus, não é dar prioridade no reino de Deus em detrimento de todas as demais coisas. É dar prioridade no reino de Deus para que esse valor que nós vivemos no reino de Deus possa ser o valor aplicado a todas as demais áreas da nossa vida. Por quê? Porque como cristãos nós entendemos que não existe uma vida espiritual, uma vida carnal separada uma da outra. É tudo uma vida diante de Deus. Os reformadores vão dizer que nós vivemos diante de Deus. E viver diante de Deus quer dizer viver tendo conhecimento de que Deus está diante de nós e que nós precisamos de viver uma forma que reflita no nosso cotidiano aquilo que Ele é e aquilo que Ele quer que nós sejamos. Aproveitando essa questão de prioridade, alguns são casados, outros têm casados com filhos, jovens que estudam, trabalham. Como a gente pode... A ideia seria o seguinte, a gente pode dar real sentido, entregar ao Senhor realmente o nosso trabalho na igreja, não negligenciando a nossa parte familiar, os nossos filhos, nossos estudos, trabalho. Tipo assim, não é aquela ideia de legalismo, sabe? Não sei se ficou claro. Assim, trabalho na igreja é importante, mas família vem em primeiro lugar. A sua vida profissional é importante, mas você não pode negligenciar a vida comunitária como parte do povo de Deus na igreja. Então, a questão é trazer um equilíbrio. É você viver uma forma equilibrada. Você ser alguém participante na igreja, alguém que cuida bem da sua família, um bom profissional. E, gente, isso é algo difícil de colocar em equilíbrio. Você tem que ir praticando isso até você chegar num nível em que você vê que você tem relativamente um bom domínio sobre essas áreas. Acho que o grande segredo é nunca negligenciar um em função do outro. Mas é você saber a importância que cada um tem na formação da sua vida como um geral. A igreja é importante para a formação da sua família. O trabalho é importante para o sustento da sua família. O trabalho é importante na maneira como você serve a igreja. A igreja é importante na maneira como você é formado como cristão para trabalhar no mundo lá fora. Então, são elementos interconectados. Então, cuidando muito tempo de jovem, muitas vezes eu vi assim, os jovens dizerem: pastor, eu não vou mais na igreja durante 3 meses porque eu vou fazer vestibular. Aí eu fico pensando, será que realmente
essa pessoa que não vai vir na igreja para estudar para o vestibular entendeu o que é a igreja? E será que realmente aquelas 2 horas por domingo vai fazer tanta falta assim para ele, para passar ou não no vestibular? Ou isso daí não é desculpa para você não vir na igreja para fazer algo que você considera mais importante, que é passar na faculdade? Então, nós precisamos... A vida cristã, gente, é sempre colocar as coisas em equilíbrio. Nunca é tão para cá ou tanto para lá. É sempre colocar as coisas em equilíbrio. Se você passa mais tempo na igreja e negligencia a sua família, você é um péssimo cristão. Então, não é questão de passar mais tempo em um lugar ou de outro. É você saber a importância que cada ambiente tem para a edificação de você, do seu ser como um ser inteiro diante do Senhor. Ok. A próxima pergunta, aí eu vou trazer um contexto aqui também. O que fazer para poder lembrar do Senhor nos dias da mocidade? O contexto seria, por exemplo, assistindo aquela série The Chosen, não entrando no mérito da série, o que é verdade, o que deixa de ser. Mas a gente vê um contexto onde as pessoas, inseridas ali, o mundo de Deus, né? Assim, a igreja ali naquele tempo, para fora. Trabalho relacionado a isso, a família. Mas hoje a gente já vê diferente, né? A gente vê, às vezes, a igreja sendo como apenas eu sou o centro aqui, a igreja está ali, é o meu centro, meu trabalho, minha família. Não, a vida com Deus não está como base. Diferente daquele tempo ali, da época de Jesus. Como que a gente poderia se lembrar do Senhor nesses momentos? Lembrar de Jesus em todos os momentos, requer disciplina e treinamento. Né? Não é algo natural, porque nós somos pecadores. Então a nossa tendência mais natural é de nós esquecermos Jesus todo dia. Então a gente precisa treinar para isso. Ter uma boa vida devocional, ler a Bíblia, orar. Fazer o básico, gente. Fazer o básico. Qual que é o básico do crente? Né? Ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pronto. E já começa aí. Ter uma boa participação na vida comunitária da igreja. Isso vai te disciplinando a colocar Deus em primeiro lugar. Pensar em Deus. Pensar nos propósitos. Porque você só não pensa em Jesus se você não trabalha em função de Jesus. A Bíblia diz para você trabalhar para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Jesus. Se você não enxerga Jesus nessa posição, você não vai pensar em Jesus na hora de você trabalhar. Eu estou trabalhando para a glória de Deus. Beleza, se você não parte desse pressuposto, você não vai lembrar de Deus. Então, tudo na nossa vida, ela parte das disciplinas mais básicas e essenciais. Aquelas que nós fazemos questão de esquecer e negligenciar. Ler a Bíblia, orar, né? Ter uma participação boa na igreja, conversar com o pastor, edificar o outro. Às vezes você só quer consumir, você não quer discipular o outro. Discipular não é apenas chamado do pastor. Todo discípulo de Jesus é chamado a discipular alguém. Se você nunca discipulou alguém, você não é discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Se você não faz isso, lógico que você não vai lembrar de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não está na cabeça. Jesus Cristo é mais um ritual que você faz no fim de semana. Então, assim você não vai lembrar. Então, é você trazer Deus para a sua rotina, para o seu cotidiano. Você viver a realidade de Deus. Assim, tudo vai ser muito diferente. A nossa própria forma de trabalhar, de enxergar o mundo vai ser totalmente renovada. O senhor acredita que com a intensidade dos dias atuais e a percepção de redução do tempo, ou que o tempo tem ficado mais corrido, ser alegre, glorificando a Deus em todo o tempo, tem sido mais difícil? Não tem essa de ser mais difícil do que em outros tempos. É difícil, como sempre foi difícil. Né? A gente costuma florear muito e dar muita importância para os nossos tempos. Mas o ser humano é igual em qualquer momento da história. Né? A sabedoria hebraica vai dizer que não existe nada de diferente e novo debaixo do céu.
Então, o ser humano funciona da mesma maneira desde quando foi criado. Então, as mesmas complexidades de se buscar a Deus que as pessoas lá atrás tiveram, também são as nossas. No nosso tempo, a gente tem muitas coisas, por exemplo, para nos distrair. E nós precisamos tomar um devido cuidado para que as distrações não nos tomem o tempo de qualidade com Deus, de relacionamento com Deus. Mas não é necessariamente que nos nossos tempos é mais difícil do que em outros. Não. Nós estamos, de alguma maneira, acostumados com essa forma mais agitada de vida. E por estarmos acostumados, nós conseguimos, de alguma maneira, encaixar e dar prioridade ao Senhor em meio a toda essa quantidade de coisas que nós temos para fazer. É mais questão de nós termos a consciência daquilo que é importante, daquilo que é secundário. Isso sim, quando nós damos importância ao secundário, em detrimento do primário, aí sim as coisas ficam mais difíceis, né? Ok. Em Eclesiastes 12:1, somos incentivados a lembrar do Criador enquanto ainda somos jovens. Como podemos, então, na prática, viver esse princípio na juventude, dedicando nossa energia e tempo a Deus? E só completando, a passagem fala também sobre a transitoriedade da vida e a inevitável chegada da velhice. Como o jovem cristão pode aprender a valorizar o presente e fazer escolhas que terão impacto eterno? Sendo realista. O jovem tem que ser realista. Tem que ser muito realista. Tem que entender que a vida é dura. Que vai sofrer. Que vai ter problema. Que vai faltar dinheiro. Que vai ter doença. Que essa fase linda e maravilhosa que vocês estão passando vai passar muito rápido. E por passar muito rápido, tem pouco tempo para se preparar. Esse é o grau da seriedade. Se você tem noção disso e se prepara bem, você está mais seguro. Se você gasta a sua vida e você gasta a juventude dando vazão a todo tipo de paixões e perdendo tempo, quando chegar lá na frente, esse tempo que você perdeu vai fazer falta. Muita falta. E aí, tempo perdido é tempo perdido. Não volta. Então, essa é a grande angústia, sabe? Quem é jovem nunca pensa que vai envelhecer. E quanto menos se espera, já envelhecer. A vida passa... A Bíblia fala que a vida é um sopro. Isso se nós chegarmos na velhice. Ninguém garante que a gente vai chegar lá. Eu não estou querendo ser vitimoso, eu vou morrer amanhã. Né? Mas você pode, ué. Você pode morrer aqui, ó. Atravessando a rua, você pode morrer. Então você tem que estar preparado. Né? Tem que estar preparado para dar contas diante de Deus. Viver de forma intensa, viver a vida de forma apaixonada por Deus, de forma alegre e efusiva, e remir o tempo. Tá? É isso que faz com que nós possamos viver uma vida de juventude, vamos dizer assim, de qualidade, que realmente vale a pena. O senhor acredita que a insubmissão às lideranças da igreja leva pessoas a não desenvolverem seus talentos por terem dificuldades de obedecer e seguir regras? Como tratar isso à luz da palavra? O senhor acredita que a insubmissão aos líderes da igreja, ao pastor, conselho, etc., leva pessoas a não desenvolverem seus talentos por terem dificuldades de obedecer e seguir regras? E como tratar isso à luz da palavra? Não sei, são duas coisas um pouquinho diferentes. Gente, você que é membro da igreja presbiteriana, quando você assume ser membro, você promete se submeter à liderança da igreja enquanto ela se manter fiel à palavra de Deus, não é? Então acabou. Se você não quer isso, sai da igreja. Vai para outra igreja. Aqui você prometeu fazer isso. Então não se espera que, a menos que a liderança esteja no caminho certo da palavra de Deus, não se espera que você seja insubmisso. Né? A submissão é um valor muito caro para o cristão. Agora, se isso vai ser ou não pedra de tropeço para você exercer
o seu chamado, os seus talentos na igreja, não sei. Não sei se essa conexão sempre é verdadeira. Eu acho que falta disponibilidade dos membros em servir cada vez mais, né? Vocês precisam ser líderes para saber que a gente tem falta de liderança na igreja. Então a gente vê poucas pessoas dispostas a quererem servir. Mas também, aí falando da responsabilidade da igreja, a igreja tem que ser muito clara, né? No sentido de pedir ajuda quando necessário, falar as áreas que precisam de ajuda, chamar, mobilizar as pessoas para se voluntariarem. Então, é uma via de mão dupla, entendeu? Não é só questão de submissão ou insubmissão, ou questão da liderança ou não. Acho que a igreja toda tem que estar alinhada num consenso de que precisamos de pessoas para servir de acordo com seus dons e talentos quando possível. Isso eu acho que é algo mais geral. Trabalho voluntário, muitas vezes, é compreendido de forma errônea, onde eu sirvo como eu quero e quando eu quero. O quanto isso é prejudicial ao reino e como tratar isso? Quem pensa que tem que trabalhar como quer na hora que quer, então, assim, já está pensando errado. Porque na igreja as coisas não funcionam assim. Na igreja, por exemplo, tem hora do culto, tem turnos. Então, você não trabalha quando você quer. Você trabalha alinhado a essas necessidades. E você não trabalha do jeito que você quer, porque você tem que trabalhar debaixo da visão do pastor, da liderança do conselho, dos líderes constituídos. Então, trabalho voluntário não quer dizer trabalhar do jeito que quer. Trabalho voluntário é um trabalho voluntário. Você sabe o que é voluntário? Voluntário é trabalhar porque você quer trabalhar. Porque você acha que é importante trabalhar. Não é trabalhar do jeito que você quer, não é trabalhar da forma que você quer. Né? São pessoas que se abrem para trabalhar, mesmo não recebendo nada, mas para o voluntário isso não é importante, porque o prazer em trabalhar está acima de todas as coisas. E o voluntário é aquele que entende que ele não tem autonomia para tomar decisões, que ele trabalha debaixo de uma direção dada previamente. Então, o que nós menos precisamos são voluntários, entre aspas, que se acham no direito de fazer o que quer na hora que quer. Só porque a ideia de eu sou bom nisso, eu sou necessário, né? Não tem... Não, eu digo assim, essa ilusão, né? Sim, essa ilusão as pessoas costumam ter. Mas não tem pessoa insubstituível na igreja. Por exemplo, né, eu não conheço ninguém aqui da banda, tá? Então não é recado indireto para ninguém. O baterista chega assim, não quero tocar. Tudo bem, a gente toca sem bateria. Né? O louvor, eu não quero tocar porque não é do meu jeito. Tudo bem. O pastor vai cantar com playback aqui na frente, não tem problema. Né? As pessoas acham que eles devem um favor a Deus e devem um favor à igreja. Não. É privilégio de quem serve servir. Esse é o privilégio. Né? Não está relacionado a nenhuma outra coisa fora isso. E se tiver, a motivação possivelmente pode estar no lugar errado. Ok, em relação a isso, a essa pergunta, então o que fazer? Às vezes uma pessoa se prontifica, ela é voluntária, tem o desejo de servir, mas nitidamente não é o talento dela naquela posição. Aí não sei, viu? Aí não sei. Aí conversa com o pastor depois. Esse daí eu não... sabe, às vezes a pessoa não sabe, mas a pessoa tem boa vontade para aprender. Muito bem. Mas às vezes só boa vontade para algumas coisas não dá conta. Né? Então, a própria pessoa precisa ter a boa disposição de aprender e tal, mas se não der para servir, gente, na igreja tem tanto lugar para servir,
Porque aqui a pessoa inculca que quer servir só em um lugar e se não for naquele lugar ela vai ficar magoada e vai para outra igreja. Tem muito lugar para servir. Por que as pessoas não fazem fila para servir no Ministério das Crianças, por exemplo? Ninguém quer servir no Ministério das Crianças. Por quê? Né? A gente está encerrando aqui agora. Uma última pergunta. De que forma a perspectiva de prestar contas a Deus influencia a maneira como o jovem deve se envolver e se comportar na igreja e na sociedade? Porque nós sabemos que um dia Deus vai julgar todas as nossas ações. E que o juízo de Deus, a Bíblia fala que o juízo de Deus é severo. Então, nós, como pessoas que conhecemos a palavra de Deus, temos uma responsabilidade ainda maior de zelarmos em fazer a vontade de Deus e não simplesmente darmos vazão àquilo que nós achamos o correto ou mais apropriado ou mais conveniente para nós. Então, se o jovem tem realmente o coração centrado em Jesus, vai querer viver sempre para agradar e para honrar o nome de Jesus. Por mais dificuldades que possam vir, por mais adversidades que possam vir por causa disso. Se o jovem tem consciência de que o compromisso dele é com Deus, as outras coisas ficam até mais fáceis de administrar. Então, o mais importante é o lugar que Jesus deu, o lugar que Jesus tem dentro do coração desse jovem. Porque se Jesus for central na vida do jovem, nenhuma decisão vai ser tão difícil para honrar Jesus. Nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma decisão em termos de não fazer alguma coisa será tão difícil se for para agradar o Senhor Jesus. Nenhuma amizade perdida vai ser tão dolorida, porque ele sabe que ele tem Jesus como seu amigo principal e a sua vida está nas mãos dele. Então, é nisso que eu falo da questão da coragem e da ousadia em ser jovem. Está nisso. Há uma obediência ousada, uma obediência corajosa. O jovem tem tudo para fazer isso, mas ele tem que ter o coração nas mãos do Senhor. Né? Senão, essa mesma força vai ser canalizada para outras coisas. Amém. Pastor